Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 30 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer 2 advogados trabalhistas. Professor de Direito Previdenciário, Denis Hermida, e o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, Marcelo Pavão. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Banco Central eleva juros a 14,25% e diz ter encerrado o ciclo de altas. O Estado de São Paulo, Banco Central eleva juro em 0,5 ponto e indica fim do ciclo de alta. Em A Tribuna, impacto da dragagem será discutido na Justiça. No BocNews, ciclovia da Orla começa a ser reformada no trecho do José Menino. Santa Portal, vereadores votam contra a criação da Guarda Municipal de Cubatão. G1 Santos e região, depósito é atacado por vândalos e fica totalmente destruído. E no portal da UOL, médicos fantasmas do SUS são investigados por supostas fraudes. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem, e há quase 2 meses, os servidores da Justiça Trabalhista estão em greve. Um movimento que vem afetando seriamente as demandas nessa área fundamental do direito, embora algumas varas ainda atuem, ainda estejam funcionando. No programa de hoje, os nossos convidados são especialistas nessa área e nós vamos debater essa questão do movimento paredista dos servidores do Judiciário Trabalhista, mas vamos tratar também de outros temas relevantes, relativos ao Poder Judiciário e aos operadores do direito. Mas tudo isso vocês vão acompanhar assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 27 e 13 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. E as rodovias Cônego, Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Chegou sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Participe do concurso de bolsa de estudo voltado para todos os anos e séries. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 28 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Com o novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos.
Excelência é ter tradição de mais de meio século. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. É por isso que a Unisanta vai ser a sua universidade. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o advogado trabalhista Denis Ermida, que é professor de Direito Previdenciário, e o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, Marcelo Pavão. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com os nossos convidados, começando pelo professor Denis Ermida, a respeito de um pedido de providências que o senhor impetrou junto ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que se normalize a situação de greve, enfim, desse movimento paredista, que é um movimento legítimo por melhoria salarial dos servidores, mas que já se arrasta há quase 2 meses, trazendo prejuízos não só aos advogados, mas também a todos os demandados e jurisdicionados dessa questão trabalhista, e que são inúmeras no Brasil, principalmente no Brasil de hoje, um Brasil do desemprego, da crise econômica. Doutor Denis, exatamente esse seu pedido de providência, o senhor já obteve resposta? Como é que ele está tramitando? Enfim, bom dia, obrigado pela presença. Antes de mais nada, bom dia, agradeço a oportunidade de poder aqui estar podendo discutir temas extremamente relevantes, como a questão da greve, que vem assolando aí o Poder Judiciário Trabalhista há praticamente 2 meses. E, na realidade, esse pedido de providências é um instrumento, é um remédio processual que é permitido por lei com o objetivo de realizar o controle externo do Poder Judiciário, em que, havendo algum tipo de suposta ilegalidade por qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer um pode demandar no sentido de solicitar, de requerer ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, que tome as providências necessárias a contornar a situação supostamente ilícita. E, do nosso ponto de vista, a questão ela extrapola, de certa forma, o limite do razoável, pelo fato de que o próprio Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, já definiu que, enquanto não houver uma lei que regulamente, de uma forma específica, a greve do serviço público, vai se aplicar, por analogia, a lei de greve do setor privado, que é a Lei 7783 de 1989, que determina que serviços essenciais devem ser mantidos. Serviços públicos essenciais devem ser mantidos. E o próprio Supremo Tribunal Federal, como não poderia ser diferente, já firmou o entendimento de que a prestação jurisdicional, o serviço jurisdicional, ele é essencial, mesmo porque no Brasil não é permitida a autotutela, pegar um tacape, dar na cabeça do outro para exigir o cumprimento dos seus direitos. É motivo pelo qual já há entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal de que a greve, como ela é posta, como ela vem sendo exercida, ela é equivocada do ponto de vista jurídico. Então, obviamente que não sou contra as reivindicações dos servidores públicos, eu acho que há o direito de exercer o direito de greve. No entanto, o direito posto tem que ser cumprido, O Estado democrático de direito tem que ser respeitado, no sentido da manutenção da prestação jurisdicional. O que nós não podemos, Chico, já tendo conhecimento dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, sempre quando há uma greve, volta a se discutir como se nenhum entendimento ainda existisse e demora-se, muitas vezes, praticamente 2 meses para se tomar uma atitude de tentar controlar, ponderar os riscos, os prós e os contras de um movimento grevista. Então, na realidade, eu, como advogado, em defesa própria mesmo, porque nós, advogados, na realidade, ficamos de mãos atadas, nós dependemos
da prestação jurisdicional, do Poder Judiciário, para atuarmos, para realizarmos nossos direitos, eu me vi, na verdade, na obrigação, não só em relação a mim, mas em relação aos meus clientes, de tomar uma iniciativa e que fique muito claro, né? Na verdade, essa iniciativa ela foi tomada no dia 13 de julho de 2015, né? Então, aguardou-se, eu aguardei, na realidade, um período para verificar... Um mês da greve, sem solução. Para verificar se o Conselho não respondeu ainda. Então, na realidade, nós já tivemos uma primeira decisão, que para mim foi surpreendente, no sentido de que não haveria perigo em mora, isto é, não haveria perigo na demora da prestação jurisdicional pelo CNJ, motivo pelo qual o ministro Gilberto Valente, o conselheiro Gilberto Valente, que é o relator desse pedido de providências, entendeu por primeiro ouvir a presidência do TRT da 2ª Região para somente depois apreciar de uma forma efetiva a liminar. Mas, infelizmente, com isso passam-se os dias, a situação se agrava e o perigo de revolta é iminente. São os caminhos da justiça burocratizada no Brasil, lenta, como todos nós sabemos. Eu gostaria de ouvir agora o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, Marcelo Pavão, cuja entidade também está tomando providências parecidas, semelhantes, junto aos magistrados, né? E quais são os resultados desses contatos, Marcelo? Obrigado pela presença e um bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Denis. Então, a Associação dos Advogados Trabalhistas, a qual eu presido, nós estamos acompanhando desde o início do processo grevista. Aliás, a gente já vem há algum tempo a associação querendo que esse processo de greve seja normatizado, porque o que vem na prática acontecendo? Tal qual o doutor Denis falou, nós da associação não estamos contra o movimento grevista, nós não somos contra as pretensões dos servidores. Eles têm, sim, o direito a pleitear melhores condições, inclusive o plano de carreira, que é algo que há décadas vem sendo discutido e não está sendo não foi aprovado. Reposição de perdas também. Reposição de perdas, aumento real, ou seja, são direitos realmente legítimos deles. Sem dúvida. A questão básica é que nós, advogados, estamos sendo impedidos de trabalhar. Então, nós não somos aqueles que vão dar o aumento, nós não sancionamos leis, nós não legislamos, mas nós estamos sendo atingidos diretamente. Desde o dia 10 de julho, todos os serviços praticamente estão parados. E, por exemplo, o advogado trabalhista, ao contrário do advogado civilista ou do criminalista, porque quando o cliente chega no escritório do criminalista, ou do civilista, ou do tributarista, há uma negociação de honorários. O advogado trabalhista só ganha, principalmente de empregado, ele só recebe se ele ganha o processo. Então, não há uma liquidez mensal, ou seja, se não há trabalho, não há ganho. Então, a situação está sendo muito complexa para, por exemplo, advogados, colegas audiencistas, que são correspondentes, que ganham pelas audiências ou pela vistoria de processo. Então, esses colegas, simplesmente, desde o dia 10 de julho, não recebem nada. E o que está afetando muito a situação é a insegurança jurídica do processo grevista. Então, o que vem acontecendo na prática? Colegas de outras cidades, de São Paulo, de lugares mais longe, ligam para cá. Olha, está tendo audiência? Não, não está tendo audiência. No dia seguinte teve audiência e houve, no caso, se é uma empresa, uma revelia, uma confissão ou uma testemunha não comparece. Então, há prejuízo direto também por essa insegurança do movimento. E o que a associação quer? Ela se une em movimentos que nem do Dr. Denis, movimentos... A gente tem oficiado diretamente os juízes, conversado diretamente com os juízes, não só de Santos, mas de toda a Baixada. A gente tem mantido contato com as outras associações de advogados trabalhistas no resto do país, para a gente unificar, porque todos estamos sendo prejudicados de uma forma impiedosa pelos servidores. E com relação aos clientes? Então, nós não temos mais... O cliente também, às vezes, precisa receber uma indenização, também uma situação... Não só isso, por exemplo, há 50 dias nenhum processo anda. Então, há uma zona de atrito entre o cliente e o advogado
que ela está se aumentando, ela está cada vez se alastrando. Claro. E ela está ficando um terreno minado, onde já começa a haver uma desconfiança entre cliente e o seu advogado. O cliente vai reclamar para o advogado. Exato. E aí começa a achar que o advogado não está fazendo nada. É uma situação muito complicada que, por exemplo, o que nós apelamos desde o início é que pelo menos os serviços de balcão sejam restabelecidos. Por quê? Porque o balcão é verdadeiramente a artéria de uma secretaria da vara trabalhista. Então, há necessidade, ainda que seja atendido pelo diretor de secretaria, que o diretor vá ao balcão e negocie com os advogados, com os jurisdicionados, os casos mais urgentes. Sim. Porque hoje o que acontece? Primeira situação que é colocada no movimento paredista dos servidores é que o balcão ele, tem suas atividades encerradas. Nesse momento, não há mais negociação. Então, não adianta manter 10, 20, 30, 40% dos servidores trabalhando internamente se não há uma negociação entre partes, entre advogados, das coisas mais urgentes. Ou pelo menos que essa greve fosse uma greve parcial, atendesse a alguns casos, enfim, alguma coisa que se pudesse equacionar com bom senso, né? O que não se pode é simplesmente não funcionar há quase 50 dias. Aliás, o Brasil está complicado nesse sentido. Recentemente, os professores do Estado fizeram uma greve de mais de 60 dias. Imaginem os senhores, alunos sem aula durante 60 dias, alunos da rede pública. Essas aulas serão repostas? As autoridades dizem que sim, mas a gente sabe que não vai acontecer nada disso. Vai ser meia dúzia de dias de aula e fica tudo como antes. Ou seja, há necessidade de uma situação de se tomar uma providência urgente em relação a essa situação, buscar um entendimento, um consenso entre as partes envolvidas. E é interessante que exatamente na justiça, que é um serviço essencial e que já é tão demorado, isso não poderia acontecer, né, presidente? Não, com certeza. E nessa questão da essencialidade, como bem colocou o doutor Marcelo, na verdade, o que o próprio Supremo Tribunal Federal aponta é que a essencialidade é da própria prestação jurisdicional, claro. Não é de uma parte dela. Então, muitas vezes, a reivindicação no sentido de que, olha, que volte o serviço de expedição de alvará, que volte o serviço de realização de audiência, quer me parecer que não é um efetivo cumprimento do quanto é determinado pela lei, sob a interpretação do Supremo Tribunal Federal, de que, na realidade, a própria prestação jurisdicional como um todo é essencial. Fazia, inclusive, uma busca de uma analogia com, por exemplo, a greve de servidores que tenham como objetivo fornecimento e distribuição de água. A essencialidade é a água. Não adianta ter fornecimento de água para tomar banho ou fornecimento de água para qualquer outro fim. A água é essencial. E, da mesma forma, nós temos a situação da prestação jurisdicional. E a realidade é que todo cargo, toda função tem seus ônus e tem seus bônus. Nós, advogados mesmo, nós sofremos muito numa situação peculiar. A legislação que norteia a nossa profissão exige que, se nós renunciamos a um determinado mandato, para o leigo, a procuração do nosso cliente, nós ainda temos que nos manter atuando no processo por 10 dias, enquanto o nosso cliente não encontra um novo advogado. Isso quer dizer, nós em muitas situações somos obrigados a continuar prestando o nosso serviço sem receber e muitas vezes tendo problema com o próprio cliente. Então, da mesma forma que a nossa profissão, que a nossa função, dentro da administração da justiça impõe ônus, os outros cargos também impõe ônus, e que quer me parecer que nós temos que ter uma consciência de ponderar os riscos, ponderar os prejuízos, porque aqui a gente está focando, e é uma realidade, até pela nossa própria natureza de advogados, de defender a própria profissão do advogado e o prejuízo do advogado, mas há um prejuízo para a sociedade como um todo, e mais uma insegurança, Chico, que pode levar à revolta. Isso me preocupa. Chega um ponto que nós temos situações de clientes que muitas vezes vêm de um outro estado para comparecer à audiência em que ele não pode faltar, sob pena de ter um prejuízo enorme no processo. Então, muitas vezes ele ficou 24, 48 horas viajando, vindo aí dos cantões do Brasil,
chega no dia da audiência e simplesmente ele é informado, na verdade, em muitas situações com simples cartaz na porta da sala de audiência, olha, não haverá audiência, os senhores serão informados oportunamente sobre a nova data. E aí, como é que fica esse prejuízo? Realmente são situações assim inimagináveis, aquelas que podem acontecer diante disso. Em Santos, doutor Marcelo, nós temos 7 varas trabalhistas. 7 varas. Alguma delas está funcionando, mesmo que parcialmente? Olha, durante todo esse período de greve, a 7ª vara, que é a vara da doutora Graziella, que vem a ser a diretora do Fórum de Santos, ela tem se mantido, acho que com 1 ou 2 dias que houve um movimento de fechamento total, acho que foi o que eles chamam de apagão, a 7ª vara tem mantido o seu serviço. E algumas varas, de forma não... de forma contínua, mas descontinuada, as outras varas têm feito audiência. Essa semana é uma semana extremamente atípica, porque houve a edição da portaria da presidência do Tribunal da 2ª Região, que eles chamam GP número 45, que foi publicada no dia 27, segunda-feira, que determina o retorno de 70% dos servidores à atividade. Sim. Essa portaria coincidiu com, na terça-feira e ontem, foram 2 dias que o sindicato dos servidores elegeram como dias de apagão, né, porque eles estavam reclamando contra esse mínimo de 70%. Então, ontem, por exemplo, algumas varas não tiveram audiência. Apesar dessa portaria? Apesar da portaria. Que isso nos tira mais ainda um pouco da tranquilidade. A gente já não dormia direito, agora a gente dorme menos ainda. Porque agora há uma portaria e a situação é a seguinte: não se quer, de forma alguma, o confronto com os servidores. Não é lá onde a gente passa a maior parte do dia. Claro. Quer dizer, não é interessante haver um conflito, a animosidade entre magistrados, servidores. Nem é interesse de ninguém. Não é interesse de ninguém. Então, há uma situação que nós estamos aqui, ninguém quer chegar e ficar apontando o dedo para ninguém. Mas nós queremos continuar trabalhando e nós queremos defender que os servidores defendam seus direitos. Claro. Só que nós estamos vivendo um momento de intransigência. Há uma portaria, ela não está sendo cumprida, nós continuamos prejudicados e agora a gente está numa situação seguinte: como resolver essa situação? Agora, o descumprimento dessa portaria levaria a algum tipo de sanção? Sanções administrativas em relação aos servidores, porque a própria portaria determina que os diretores de secretaria informem, se não me engano, diariamente, a atividade grevista de suas secretarias. Só que aí a gente fica naquela situação, quer dizer, ninguém quer ficar apontando o dedo. Sim. Mas virou uma situação de que, se não está sendo cumprida, e o tribunal já determinou, é inevitável que a advocacia vá se movimentar no sentido de que a regra seja cumprida. E isso, com certeza, levará a maior animosidade do que já tem hoje. Então, a própria, o doutor Denis, os advogados, a OAB, a ATS, as outras subseções, as outras associações no país todo, nós estamos aguardando, porque só 2 tribunais tomaram essa postura. Só da Bahia, o TRT da 5ª Região e o TRT da 2ª Região, que determinaram retorno imediato com desconto de folha e ainda abertura de processos administrativos em caso de descumprimento. Os outros tribunais estão estudando essa situação, os outros advogados estão, só que é uma situação assim muito surreal, eu diria, porque nós não queremos o confronto, nós não estamos contra os objetivos dos servidores, mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais sendo empurrados para a beira do precipício. Agora, diante de tudo isso, os senhores acreditam numa solução, pelo menos a curto prazo, diante dessa portaria, enfim, diante de todas essas determinações? Mas eu gostaria que vocês respondessem no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores, entre os mais citados do mundo, atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta.
Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Chegou a hora de mostrar para todo mundo o seu amor pela Mais Briosa. Compareça ao estádio. A Portuguesa Santista precisa do seu apoio na arquibancada. Agite sua bandeira. Cante e vibre com cada gol, cada jogada. Incentive o time. A Briosa já mostrou que pode fazer história e com a sua torcida a força é ainda maior. Portuguesa Santista, a hora é agora. Mais Briosa, Portuguesa Santista. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de julho. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois advogados trabalhistas, o professor de Direito Previdenciário, Denis Hermida, e o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, Marcelo Pavão, discutindo o movimento paredista de quase 2 meses dos servidores da Justiça Trabalhista em todo o país. E nesse sentido, eu gostaria de que os senhores comentassem agora a possibilidade, diante dessa portaria que determina a volta de 70% do pessoal ao trabalho e que não estaria sendo cumprida, pelo menos por enquanto, se há alguma perspectiva de uma solução, professor Denis, a curto prazo. O senhor acredita nisso? Então, Chico, sinceramente, eu não tenho essa perspectiva. Primeiro, por uma questão, infelizmente, cultural da nossa sociedade, em que o descumprimento contumaz das normas, na realidade, faz parte da nossa cultura, infelizmente. E muitas vezes o descumprimento acaba em pizza. Na maioria das vezes acaba em pizza. E nós temos nessa situação, em específico nessa greve, nós temos uma peculiaridade, que na realidade a busca dos servidores por esse aumento tem como obstáculo o veto da presidenta Dilma a uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que permitia esse aumento, que concedia esse aumento. Então, a nossa presidenta vetou e há a possibilidade do Congresso Nacional, em sessão unicameral, derrubar esse veto. Ocorre que esse veto ele foi editado muito próximo ao início do recesso do Poder Legislativo. Então, nós estamos nesse período de recesso e, após esse período de recesso, recomeça o prazo para que o Congresso aprecie esse veto, motivo pelo qual nós corremos o risco de continuar nessa insegurança até o mês de setembro, mês de outubro. Sim. Isso, como bem conversávamos aí no intervalo do programa, se não houver, inclusive, uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da eventual derrubada desse veto. Então, a situação ela é realmente grave. E algo que, na verdade, nos chama muita atenção é que a própria sociedade, como um todo, não está tendo conhecimento efetivo da existência dessa greve. Tem repercutido pouco. A repercussão ela é pequena. De fato. E, na realidade, quando começar de uma forma efetiva essa repercussão, é quando a situação já chegar numa situação de explosão mesmo, de revolta social, e que eu realmente temo a ocorrência. Doutor Marcelo, o senhor acredita, o senhor tem esperança de que se encontre uma solução a curto prazo, ou o senhor pensa mais ou menos como o doutor Denis, de que não está tão otimista em relação a isso? Olha, a gente tem que ser otimista. Não é que a gente deve ou pode, a gente tem que ser otimista. A situação não está fácil. Existem outros elementos paralelos que, por exemplo, nós, advogados, podemos até auxiliar. Existe um problema pontual. Sim. A Justiça do Trabalho, notadamente o Tribunal da Segunda Região, tem demandado esforços para a instituição do processo judiciário eletrônico, que chamam de PJE. Pois bem, o PJE sendo instalado, aqui na Baixada ainda falta Santos e Guarujá, o São Vicente, Praia Grande e Cubatão já tem. Por uma determinação do TST,
há uma redução de servidores por vara. Então, por exemplo, hoje a média é de 11 a 13, por determinação do TST, haverá uma redução para 8 servidores por vara. Essa portaria é de abril do ano passado. E até agora isso estava meio, porque era meio distante, não vai chegar ao PJE. Chegou. Então há uma instabilidade entre servidores que estão há 20 anos na região e que da noite para o dia provavelmente não terão mais vaga aqui, terão que ir para São Paulo ou para outras cidades. Então, o que está acontecendo? O que, no caso, a Associação dos Advogados Trabalhistas coloca em pauta? A gente precisa se unir, porque existem interesses que são paralelos. Comuns. Então, nós temos condição de mobilizar a sociedade, trazer sindicatos, trazer os jurisdicionados, para a gente também tentar ajudar os servidores, desde que os servidores não fechem a porta aos advogados. Que é isso que a gente pede, que haja uma possibilidade de negociação para que nós possamos continuar trabalhando sem que a gente abandone, inclusive, a luta dos servidores. Que eu volto a falar, nós passamos a maior parte do dia no fórum. Sim. Então, é o local que a gente passa, às vezes, mais tempo que na nossa própria casa. É essencial que a gente tenha um bom relacionamento. E os servidores precisam estar um pouco permeáveis a esse tipo de negociação. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu espero sim que os servidores fiquem sensibilizados com a necessidade dos advogados e nós, advogados, desde já nos colocamos à disposição para engrossar as fileiras, para irmos às ruas. Vamos colocar essa greve, vamos colocar esse problema nas ruas. Porque o que fica a sociedade falando? Muita gente fala, o servidor federal já ganha muito bem. Não é essa a questão. Não, e não é, também, essa também é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Tem muito servidor federal ganhando mal. Exato. A verdade é que ganham mal. Tem muito servidor federal do legislativo, esses são verdadeiros marajás, né? Mas, de um modo geral, do executivo, o servidor mesmo, de carreira, o servidor do judiciário, esse ganha mal. E a gente precisa unir forças, que é essa a proposta da advocacia. Por isso é que há um momento de muita preocupação, tanto dos advogados, quanto dos jurisdicionados, magistrados, servidores. Por quê? Porque o não cumprimento desta portaria que está em vigor gera essa instabilidade jurídica. Quer dizer, o que se faz nesse momento? Nós não queremos apontar dedo em relação a servidor, nós não queremos criar animosidades. Porém, nós precisamos continuar trabalhando, a gente precisa continuar trabalhando. Afinal, Marcelo, todos nós queremos, os cidadãos que não são operadores do direito, mas que precisam da justiça, todos nós queremos uma justiça ágil, efetiva, rápida, que realmente deslinde todos esses casos que às vezes as pessoas são obrigadas a recorrer ao judiciário. É isso que nós queremos, principalmente os operadores do direito. Ninguém está contra o funcionamento adequado da justiça, né? É isso que se busca. Agora, doutor Marcelo, o senhor fez referência na sua intervenção anterior à Câmara Federal, ao Congresso Nacional, e isso remete a uma questão que tem também provocado muita polêmica no mundo jurídico, que é uma proposta que foi apresentada pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que é um economista de formação, que ele quer acabar com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, um projeto de autoria dele sob o argumento de que os advogados, os bacharéis em direito, formam a única categoria que presta um exame de classe, um exame de ordem, para poderem exercer a profissão, né? E ele acha que, como outras profissões, isso não acontece, e cita particularmente a questão dos médicos, que, aliás, eu acho que deveria também acontecer um exame parecido com o exame da ordem, se bem que existe até na medicina, mas, na verdade, não vale nada. A pessoa é reprovada e vai exercer a profissão do mesmo jeito. Mas o exame da ordem não é sério e eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas ele propõe o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor, claro, fez o exame da ordem, foi aprovado, assim como o Marcelo. Como é que o senhor vê essa tese? Os senhores concordam com essa tese do fim do exame da ordem? Então, Chico, na verdade, isso é um tema recorrente, né? E você quer polemizar, você discute questão do exame de ordem. Me parece que isso tem como embrião, tem como essência, um problema gravíssimo que nós temos no Brasil, que é a questão do político, do assunto político,
se sobrepor ao técnico, ao científico. Sim. Então, nós discutimos questão da maioridade penal sem qualquer tipo de base científica. Então, é o achismo. Né? Veja a situação que nós temos hoje. Quando eu estudei Direito, aqui na cidade havia 2 faculdades de Direito. O doutor Marcelo, que ele pediu para não falar a idade dele, mas que é um pouco mais experiente do que eu, à época só tinha uma. Né? E há quem diga que ele estudou logo nos primórdios da Faculdade Católica de Direito de Santos. Mas hoje nós temos uma proliferação de faculdades de Direito, essa é a realidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, e essa é uma questão importante, ela não tem o poder de vetar a criação de novas faculdades de Direito. Simplesmente a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é consultada, ela opina, mas a opinião dela, na realidade, não impõe às autoridades competentes a concessão ou não do direito de abertura. Então, a realidade é que o exame de ordem, hoje no Brasil, pela própria qualidade, isso tem que se dizer, do produto das faculdades de Direito, tem que existir para garantir efetivamente um mínimo, e essa é a realidade, um mínimo de qualidade do advogado, pelo fato de que a função do advogado, assim como a função do médico, que foi tão bem citada, são funções tão importantes quanto todas as outras, mas são funções essenciais à manutenção da vida de uma pessoa. Então, você querer afastar o exame de ordem é você querer vendar os olhos da sociedade para uma realidade que existe. Então, essa história de que não, o bacharel já sai preparado, ótimo, se ele sai preparado, se ele tem um mínimo de conhecimento, ele vai passar no exame de ordem com tranquilidade. Porque o que se exige, existe os próprios, eu como professor universitário eu acompanho isso, vai chegando o fim do curso, começa o terrorismo do exame de ordem, né? Parece que é um bicho de 7 cabeças, quando na realidade você vai simplesmente demonstrar que você tem um mínimo de condições de exercer a advocacia. E mais, né? Mas eu fico nervoso na hora da prova, assim como você vai ficar nervoso na hora de uma audiência, na hora de conversar com o cliente, isso faz parte da vida, isso é vida, e tem que ser enfrentado. Tem que ser assim. Não, exame de ordem é que mais ou menos em outras faculdades, você tem o trabalho de conclusão de curso, o TCC, então os alunos também ficam muitas vezes preocupadíssimos com isso e conseguem fazer, conseguem superar. E me perdoe, inclusive, essa questão, essa temática, ela é tão politicamente explorada que existem associações de bacharéis que têm como objetivo reiterar sempre a discussão. Primeiro, havia uma discussão quanto à constitucionalidade do exame de ordem, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento que é constitucional, e agora vem se discutindo a injustiça do exame de ordem, que está para realmente é complicado. Equivocado. Eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Marcelo Pavão, que é o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, a respeito dessa questão de exame de ordem, ele que prestou exame de ordem também há alguns anos, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. E a natação Unisanta não para de conquistar grandes resultados. Agora foi a vez da atleta Poliana Okimoto, que conquistou nos 10 quilômetros do Campeonato Mundial de Maratonas Aquáticas em Kazan, na Rússia, o índice olímpico para participar das Olimpíadas Rio 2016.
Parabéns, Poliana Okimoto. Parabéns, Natação Unisanta, rumo às Olimpíadas 2016. Por isso que é muito bom dizer, eu tenho orgulho de ser do Santa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de julho. Nós estamos ao vivo e recebendo hoje, com muito prazer, o professor de Direito Previdenciário, advogado trabalhista, Denis Hermida, e o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, Marcelo Pavão, e responde agora, doutor Marcelo, a questão relativa ao fim do exame da ordem que vem sendo proposto e defendido pelo presidente da Câmara Federal, o economista Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Então, ele, enquanto economista, é excelente advogado, né? Então, como se não tivesse problema nenhum no Brasil, ele quer se meter na questão da ordem. Primeiro que o exame da ordem, ele é uma barreira que tem que ser mantida contra o baixíssimo nível de ensino dos cursos jurídicos. O doutor Denis acabou de falar. É muito difícil sair hoje de uma faculdade, ter uma faculdade com um nível razoável. Porque, por exemplo, na região, nós temos inúmeras faculdades, não há corpo docente para isso. Quer dizer, como o doutor Denis fez questão de falar, na época que eu fiz Direito, havia apenas uma faculdade. Os mesmos professores eram aqueles professores decanos, eram aqueles professores que o nome já os precedia. Hoje, os professores são fabricados. Eu, particularmente, penso que essa questão da titularidade acabou mais um pouco ainda com os professores. Porque hoje, que me desculpem os titulados, mas é muito fácil você ter um mestrado, um doutorado. Sim. Basta seguir a fórmula e você chega. Se a gente for ver os temas, são temas, às vezes, inócuos, esdrúxulos, temas que não acrescentam nada à sociedade, ou seja, estudos absolutamente que vão de lugar algum a nenhum lugar. Então, isso não colabora em nada com o progresso da ciência jurídica. Nós somos, em primeiro lugar, totalmente favoráveis à manutenção do exame de ordem. Temos que, inclusive, levar esses exames de ordem, vamos colocar esse nome, para médicos, engenheiros. Hoje, o médico está saindo totalmente desqualificado. Então, o engenheiro não está tendo a base necessária. E as outras profissões também. De uma forma geral, há uma desqualificação profissional generalizada, porque viramos o país dos bacharéis. Todo mundo é bacharel. Quer dizer, dificilmente alguém não tem, ainda mais com cursos à distância, cursos não presenciais, cursos que não precisa a pessoa nem se matricular, ela já pode pegar o diploma. Situações ridículas, como, por exemplo, na imprensa, nos jornais, na internet, cursos de supletivo em 15 dias. Cursos... então, é um problema, né, Marcelo, de educação de base. A educação básica no Brasil é um problema muito sério. O ensino fundamental, o ensino médio, sobretudo o ensino público, estadual, é isso que se vê. Não há aula, não há professor. Eu canso de dizer isto aqui. O Brasil tem um déficit de 300 mil professores do ensino básico. O estado de São Paulo, que é a maior unidade da federação, tem um déficit de 50 mil professores da rede básica do nível médio. Não tem professor em muita escola de português, de matemática, de história, de física. Ou seja, que geração nós estamos formando no Brasil? Essa geração da progressão continuada, da progressão avaliada, ninguém é mais reprovado, ninguém tem aula. Do aluno que bate no professor. No professor. A maioria das aulas acontece no pátio de educação física. Não tem aula de física? Joga para educação física. Não tem aula de história? Não tem problema, vai fazer ginástica. É assim que... E o aluno chega e se forma, e depois ingressa na universidade. E ingressa na universidade com dúvidas ginasianas, que não competem ao professor de ensino superior dirimi-las. Não tem sentido. O professor de ensino superior não é um professor de ginásio. Ele não pode preparar um aluno, estudante universitário, em detrimento dos demais, porque aquele não consegue fazer uma regra de 3. Não sabe o que é uma percentagem. Não consegue se expressar. Não consegue se expressar. Então, é muito difícil hoje. Então, a situação no Brasil, ou nós mudamos, eu costumo dizer sempre aqui, ou nós fazemos seriamente um pacto nacional em favor da educação que dure 1 ou 2 gerações, 50 anos,
investindo maciçamente na educação municipal, estadual, federal, para que tenhamos um país melhor daqui a 50 anos. Porque senão nós não vamos sair desse mesmo nível, desse patamar de mediocridade em que nós nos encontramos. Essa é uma grande realidade. Se não investirmos em educação, professor Emílio, o senhor que é um professor universitário, dificilmente o Brasil vai avançar o mínimo necessário para sair desse nível que está. E nós, sociedade brasileira, nós temos que deixar de sermos hipócritas. Sim. Essa é a realidade. Hoje nós enfrentamos um slogan: Brasil, país educador. Pátria educadora. Imagina. Primeiro, que o sentimento de pátria se esvai a cada dia. Sim. Segundo, que falar que há algum tipo de foco na educação é uma brincadeira, não de mau gosto, mas de extremo mau gosto, né? Com respeito da palavra, é nos chamar de idiotas, né? Porque o que nós vivemos hoje, e nós, enquanto professores universitários, nós percebemos isso. Assim como nós encontramos alunos maravilhosos, que tiveram uma ótima formação de base, nós encontramos outros que tiveram uma péssima base. E, como o Chico bem colocou, nós acabamos tendo que corrigir questões ginasiais onde você deveria fazer ciência, onde você deveria se preocupar exclusivamente em fazer ciência. Isso quer dizer, aquele que vai ser o sujeito passivo do conhecimento, ou ativo, né, uma questão proativa, ele não tem, em muitas situações, o mínimo de instrumentos para receber esses ensinamentos. Como é que ele vai fazer ciência? Né? E, na realidade, a verdade é que nós fazemos ciência sem sequer saber o que é ciência. E muitas vezes, professor, o aluno lê, mas não compreende o que lê. Sim. Não tem essa capacidade de lamentar. Culpa não é desse aluno, culpa não é desse jovem. Culpa é deste país que não prioriza a educação. O senhor falou no slogan, esse slogan marqueteiro, bonito, né? Pátria educadora, do segundo mandato da presidente Dilma. No dia seguinte, ela cortou 9 bilhões do orçamento da educação. Pátria educadora e corta 9 bilhões por conta do ajuste fiscal. E o que nós fazemos? Sim. Nós abaixamos a cabeça enquanto sociedade. Né? Esse é o meu grande inconformismo enquanto brasileiro. Nós só nos unimos, essa é uma realidade, em época de Copa do Mundo, às vezes em época de Olimpíada. Depois do 7-1 também, eu acho que a roda vai mudar. Mas e aí? Nós chamamos de idiotice, sabemos que é uma hipocrisia, nós aceitamos, o silêncio consente e tudo se passa como se nada tivesse acontecido. É verdade, o senhor tem razão. Doutor Marcelo, é uma situação difícil. Eu gostaria até, de uma opinião bem pessoal minha, eu penso que nada ou muito pouca coisa vai mudar nesse país enquanto não se aprovarem mudanças efetivas da vida do brasileiro. Por exemplo, voto facultativo. Para mim, o Brasil começa a se passar a limpo no momento que o voto passar a ser facultativo. No momento que eu sair da minha casa para votar, porque eu quero votar e não porque eu sou obrigado a exercer um direito. Por exemplo, a reforma política hoje. Essa reforma política não vai adiantar absolutamente nada do que está sendo feito. Não aconteceu. Não aconteceu nada. A situação que hoje o Brasil vive, essa discussão de 9% de apoio ao governo federal. Nenhum governo, em nenhum país do mundo se sustenta com 9% de aprovação. Nenhum lugar do mundo. Só que aqui no Brasil há uma garantia de emprego de 4 anos. É um cheque em branco que continua se gastando até o final. Esse é um problema que, enquanto o brasileiro não acordar para isso, porque é aquela questão da violência. A violência está na nossa porta. As pessoas estão sendo assassinadas na nossa soleira da porta. E nós continuamos achando que o errado é o vizinho. Sim. Nunca somos nós os errados. Então, por exemplo, a gente está falando de educação. No final, a gente vai rodar a educação. Eu vejo aqui em Santos, por exemplo, Santos, a terra dos carrões, né? Todo mundo em Santos gosta de andar com aqueles furgões gigantescos, né? E eu estou cansado de ver aquelas mãos, se é da mulher, aquela unha muito bem feita, abre o vidro e joga o papelzinho de bala pelo vidro. Se é o homem, ele pega o cigarro, dá aquela bituca. Quer dizer, ele não joga a bituquinha do cigarro na lixeirinha do carro. É a rua. E a gente falando, é falta de conhecimento, é falta de dinheiro, é falta de educação, é falta de cultura, é falta de tudo. Porque nós precisamos começar a pensar em quem está ao nosso lado também. É aquilo que você acabou de falar. Se a gente não pensar numa pátria
para daqui a 50, 30, 50, 100 anos, não adianta, porque nos últimos 40 anos ninguém pensou em nada. A gente está vendo, por exemplo, a questão da água. Há 40 anos ninguém faz nenhuma obra para manutenção da água. E há 40 anos, todo ano, sai um relatório dizendo que vai ter problema. Então, errados quem são? Somos nós que não prestamos atenção, são os políticos. Penso que são todos. Porque todo mundo se omite. E essa questão que a gente está falando de greve, de aumento, de eleição, é tudo porque nós não colocamos a nossa cara para bater. Quer dizer, a gente precisa, vai ter eleição ano que vem, temos que nos posicionar. Claro. Se a gente não se posicionar, vai continuar acontecendo o que aconteceu ano passado. Quer dizer, toda uma nação falando não a um projeto de governo, de repente na urna as pessoas vão lá e votam sim. Aí agora fica todo mundo, não, mas peraí, votou sim, mas ninguém encosta. Então, como é que pode se explicar uma situação dessa? E enquanto isso, a aprovação continuada continua, os desmandos federais... Nós somos de uma época, doutor Marcelo, eu pelo menos sou dessa época, não sei se vocês mais novos, que havia reprovação. Sim. Tinha exame, segunda época, não passou, está reprovado, vai fazer o quê? Se não tem condições de passar para o ciclo... Ah, mas agora aprova-se de qualquer jeito, porque senão o aluno larga a escola para combater a evasão escolar. O que adianta combater a evasão escolar e formar pessoas despreparadas? Exatamente. Não adianta nada. E uma coisa... A reprovação, às vezes, ela é boa, ela é salutar. O aluno, às vezes, cai em si. E fala, espera um pouco, eu agora preciso mostrar que sou capaz. E vai atrás, e vai à luta. Não, aqui não se pode fazer mais nada. Não se pode punir, não se... É incrível. E uma país coisa... permissivo. Tornamos um país permissivo, tudo pode. Se você me permite, uma coisa muito séria que, assim, muita gente vai me odiar agora, mas os pais, eles não podem delegar a educação à escola. Não. Eles é que têm que educar em casa. Hoje há uma delegação total, a criança com 3 meses de idade já está numa escolinha. Lógico. Então a família simplesmente abriu mão da educação dos seus filhos. Educação que cabe à família. Formação, conhecimento, instrução, cabe à escola. Chico, e muito diferente. Uma questão que é importante, acompanhando inclusive o que o doutor Marcelo colocou, é a questão da hipocrisia. Quem são desonestos são os políticos, quem são desonestos são os governadores. E nós não assumimos, enquanto sociedade, essa posição. E mais, qualquer ação que você tome, qualquer conduta proativa que você tome, no sentido de buscar uma solução de um problema, é sempre visto sob um aspecto político. Você está agindo porque você quer aparecer, como se, na realidade, você agir não fosse um direito e uma obrigação sua. Claro. Não tem a dúvida. É como disse um procurador, bem disse um procurador agora da Operação Lava Jato, né? A corrupção no Brasil é endêmica, já se tornou uma metástase, já se espalhou por todos os organismos públicos, lamentavelmente. Senhores, nós teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo, os senhores sabem. Gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados. Professor Denis Ermida, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marcelo Pavão, sempre presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, pela participação, pela presença. Agradeço a ambos, agradeço a Christian Lube, agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.